E por volta das 21 horas de ontem, aconteceu o que já deveria ter acontecido desde o início. Dias Toffoli deixou a relatoria do caso Master. Depois que alguém muito poderoso autorizou a mídia do regime a abrir a metralhadora giratória contra Dias Toffoli, como estão os poderes da República nesse exato momento? Correndo de um lado para o outro, berrando. A situação de Dias Toffoli está insustentável. E aí a outra banda diz. Precisamos resolver isso. E a outra banda pergunta. Como? O que faremos? E aí a banda do Centrão responde. Faremos um acordão? O Senado aceita aprovar Rodrigo Pacheco para o STF e a gente deixa fazer o impeachment de Dias Toffoli. E você aí, meu pequeno padawanzinho, pensando que tudo era por honradez, para limpar a República, limpar o STF? Acorda, meu amor. Você está na República de Banânias de Bangladesh do Sul e nada, nenhuma pretensa solução que venha do poder é uma solução para você. A solução que vem do poder é uma solução para a permanência do poder. A gente não pode negar que foi no mínimo, um dia muito difícil para Dias Toffoli, porque afinal de contas a mídia do regime saiu mandando vários detalhes a respeito do material encontrado pela Polícia Federal no celular de Vorcaro, que citava as negociações de Toffoli e Vorcaro, e que a suspeição já deveria ter sido declarada pelo ilustríssimo ministro, a gente já sabe. Só que o dia de ontem avançou de suspensão para total impossibilidade de advogar em causa própria, porque a impressão que eu tive foi exatamente essa, que Toffoli estava investigando a si mesmo, defendendo a si mesmo. E lá pelas tantas, no final do dia, o Dias Toffoli dobrou a aposta. Depois da Polícia Federal pedir a sua suspeição, ele deu ordem para a Polícia Federal. Traga todas as provas ao meu gabinete, entregue lacradas na minha mão. Olha, tá maravilhoso de ver. Tem a ala do queremos o impeachment de Dias Toffoli, ala governista, tá? Ala do executivo. Tem a outra ala que está tentando blindar Toffoli e também tem a ala do vamos fazer um acordão, a gente deixa vocês empicharem, mas vocês mandam o nosso candidato Rodrigo Pacheco lá para o STF. Pode ser assim, mas também tem a ala que defende que Dias Toffoli seja aposentado compulsoriamente. Aí fica uma pergunta, desde quando a aposentadoria compulsória com todos os direitos garantidos é penalização? Que, afinal de contas, pelo que eu estou percebendo, vários crimes foram cometidos. Eu não sei a impressão que você teve, mas eu tô assim, ó. Vamos falar sobre isso, que eu tenho um monte de detalhes sórdidos para contar para vocês, inclusive o descontaço de quase 700 mil reais que o Resort Itaiaia recebeu do governo na época da pandemia. Desconto de impostos. Vai você com a sua empresinha pagando tudo aí, ó, no suado, tentar um desconto de impostos para você ver o que você ganha do governo. Uma trozoba, ó, do tamanho que só tem lá em Itu. Pedi seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força aí pra gente. E se você já é de casa, meu amigo, passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade sempre é a eterna vigilância, isso até na República de Banânias. Bora pro joga pedra na Geni, taca a bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. E eu paro por aqui por causa das crianças na sala. O dia de ontem me fez pensar muito a respeito da condição do poder do ovo que tudo vê nesse imbróglio todo do Resort Itaiaia. Como é que pode o cara que fez tudo que fez na cara de todo mundo e quem está prioritário na fila do impeachment é o cara que foi indicado pelo atual presidente do regime, o manda na porra toda do regime, e o tal ovo que tudo vê não é nem cogitado mais. Vocês perceberam que ele saiu dos holofotes, está quietinho no canto dele? Será que tem método? Eu acho incrível isso. Incrível. Porque nessa República de Banânias, meu amigo, nada é por acaso. Acredite, nada é por acaso. Para dar contextualização a toda a nossa caminhada hoje, a gente vai partir da confissão de Toffoli, que sim, ele era sócio, ele fazia parte do quadro societário do Resort Itaiaia e fez a venda, fez as negociações. Mas, gente, o que aconteceu de lá para cá, no dia de ontem, foi uma verdadeira grandeza. O Resort de Toffoli ganhou 680 mil reais de programa do governo federal, mas eles querem que a gente acredite que não existe conflito de interesses. Eu destaquei dessa matéria só uma parte aqui, para vocês entenderem do que se tratou.
Segundo os dados do Perse, o Tayaya teve uma renúncia de R$ 213.571,03 no PIS/PASEP e de R$ 466.971,95 na COFINS, dos tributos federais que faziam parte do programa de renúncias no setor de eventos. Aí agora a gente começou a entender por que certos empresários, certas empresas, apesar de ver tudo quanto é empresário normal tomar na tarraqueta na época da pandemia, eles ficavam bradando: fecha tudo, tranca tudo. A economia a gente vê depois, é porque a economia desse pessoal aí que é amigo do rei já estava garantida, ó, há muito tempo, e eles queriam mesmo que quanto mais quebrasse, menos concorrência. Certinho? Isto aqui, meu filho, é um pardieiro. Experimenta você atrasar aí seu PIS, PASEP, COFINS, experimenta para ver o que te acontece. E depois de Fachin interpelar Dias Toffoli, dizendo: olha, a Polícia Federal está aqui, está pedindo a sua suspeição e tal, Toffoli disse que ia dar satisfação a Fachin, mas avisou que vai permanecer como relator do caso Master, sim. Tá? Ele respondeu a Fachin sobre as citações ao seu nome, extraídas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, e eu dei destaque aqui. A resposta dele a Fachin, abro aspas: a participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas, sendo a primeira a venda de cotas ao fundo Arlim em 27 de setembro de 2021 e a segunda a alienação do saldo remanescente à empresa PHD Holding em 21 de fevereiro de 2025, quando estava tudo, né, quando já tinha despencado tudo, embora a gente tenha que lembrar aquela matéria do Metrópolis que foi até o endereço do tal da Meredith. Que tá rolando aí, né? Ah, não, aqui é a casa do irmão dele, a gente é de classe média baixa e a gente não consegue nem reformar a casa. Vocês lembram disso? O Metrópolis também destaca nessa matéria que, sob forte pressão para deixar a relatoria do caso Master no STF, Toffoli justificou que a ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída a ele no dia 28 de novembro de 25, ou seja, quando há muito a Meredith não fazia mais parte do grupo Tayaya, em Ribeirão Claro. O ministro também disse desconhecer o gestor do fundo Arlim, bem como, abro aspas para ele, bem como jamais teve qualquer relação de amizade, muito menos amizade íntima, com o investigado Daniel Vorcaro. Por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Vizetel. Ocorre que a Polícia Federal ouviu, tem registros de conversa entre ele e Vorcaro falando de valores e pagamento. Não sou eu quem está dizendo. Quem está dizendo é a Polícia Federal. Para outra, teve pânico no STF, sim. Olha só o que a Sadi falou. Na visão desses ministros, inviabiliza Toffoli no comando do caso, como relator, porque no mínimo tem um conflito de interesse. Então, assim, é aquela discussão que a gente faz o tempo todo aqui. Como assim não tem uma suspeição? A própria pessoa declara que tem uma suspeição. Então, esse é o primeiro ponto. Eu ouvi também de fontes da polícia, bom, então agora a gente está vendo pela nota do ministro. O ministro confessa que recebeu o dinheiro desse empreendimento e se esse dinheiro veio desses negócios relacionados ao Master, tudo bem, ele continua julgando a causa? Outro ministro da corte me dizendo, somente o próprio personagem e o ministro Fachin, neste momento, têm acesso à porta de saída. É importante a gente colocar isso aqui. Por quê? Porque quando eu converso com os ministros da corte, existe esse consenso de que está inviável a permanência, insustentável de Toffoli à frente do caso, mas que só quem pode resolver, dar uma decisão para sair do caso é o próprio Toffoli. Ou seja, insustentável tá, mas a gente como república pode fazer alguma coisa? Não, porque na nossa Constituição Federal, lá diz que não. Quem tem que decidir é o próprio Toffoli, que está em suspeição, e agora muito mais que antes, e na verdade quem decide é ele. Na verdade, se ele for parar no banco dos investigados, é o STF que vai investigar o próprio STF. É uma lambança para ninguém botar defeito. O pessoal da Polícia Federal, os investigadores da Polícia Federal responsáveis, né, por essa coisa toda do Banco Master, fizeram um aviso a Toffoli. Vai ficar muito pior, mas muito pior. E olha que a última vez que alguém avisou que ia ficar pior, eu lembro que ficou bem pior do que era antes. Vamos conferir aí a Sadi de novo. Bom, a polícia ela não precisa falar muito. Na verdade, ela não precisa falar, ela precisa agir dentro da lei, seguindo ali as regras. E foi isso exatamente que a gente viu nessa decisão da polícia de encaminhar esse material para o ministro Fachin. A gente não sabe exatamente qual é a extensão, o que tem, o que de fato foi encaminhado nesse relatório, mas a gente pode dizer, com base nessa apuração que eu fiz, eu contei lá no blog no G1, que a polícia cita, por exemplo, um trecho, um artigo da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura,
E esse artigo, ele versa exatamente sobre indícios de crimes, supostos crimes cometidos por magistrados. Eu já tinha contado isso, que se tiver alguma coisa referente a algum ministro, e esse ministro for o relator do caso, a polícia precisa encaminhar material para o presidente do Supremo. Então, está nas mãos do ministro Fachin o que fazer com todo esse caso que está sendo investigado pelo Master, e citações a autoridades com foro privilegiado. Eu tenho conversado muito com investigadores, com gente que acompanha, tem acesso a essas investigações, e a expressão que eu mais escuto aqui em Brasília é assim: o que tem aí é suficiente para resetar a República. Ah, Andréia, você não vai me dar um presentão desse, né? Porque eu até vou fazer um brinde com Café Delta. Quando eu falar de Café Delta, eu tô falando daquela cafeteira magnífica ali pra você, tá? O link tá aí na sua tela. O melhor café expresso pra você, que é viciado em café expresso. Vamos voltar aqui. Minha filha, você não vai me dar um presente desse? Reset da República? Tô querendo. E você que tá aí me assistindo, deixa nos comentários. Você é a favor de um reset da República, da atual República de Bananas? Digita 1. Se você acha que não, que dá para replantar isso tudo, dá para reconstruir isso tudo, pode continuar do jeito que está, digita 2. Já deu meu like? Só isso que eu quero saber. Quanto mais você dá o like, mais o vídeo se torna relevante, mais o YouTube entrega para outras pessoas, tá bom? Vamos lá. A coisa ficou tão grotesca que até a Transparência Internacional defendeu que Toffoli seja afastado e investigado. Ela não falou só isso, não. Ela fez questão de vir às redes sociais, no perfil oficial, dizer que Dias Toffoli é o juiz que anulou sozinho todas as provas do maior esquema de corrupção transnacional da história. Estava falando da Lava Jato. Toffoli precisa ser imediatamente afastado para que as investigações corram sem risco de mais interferências. E, de novo, eu vou falar para vocês, esse tanto de interferência que está acontecendo só está servindo para uma única coisa: abastecer os advogados de Borcário, inclusive Dona Viviane, para pedir anulação de tudo, gente. Não pode um processo, um inquérito correr do jeito que está acontecendo esse negócio do Banco Master. Seria um presente dos deuses para os envolvidos, já imaginou? Anula tudo, joga no mar do esquecimento, faz igualzinho a Lava Jato. Tudo anulado na base da canetada? Oh, meu Deus, eles estão doidos para que isso aconteça. Portanto, quanto mais lambança na atual conjuntura, mais chances de que tudo seja jogado na lata do lixo. Indo para o setor de acordões, senta confortável na cadeira, prepara o seu café, mesmo que ele não seja um Delta, e presta atenção no que está acontecendo agora nos porões da cúpula do poder brasileiro. Renato Souza diz que nos bastidores da política em Brasília, senadores começam a articular acordo para votar o impeachment de Dias Toffoli. É isso que você ouviu, meu pequeno padawanzinho. Para fazer impeachment tem acordo, até o impeachment virou moeda de troca. O Planalto já foi sondado para avaliar apoio em troca de nomeação e aprovação de Rodrigo Pacheco para ocupar a eventual vaga a ser aberta. Ué? Quer dizer que o Zé Cachaça desistiu de Messias? Por que será? O que será que o Senado tem contra o Messias? Que bateu o pé e disse: Janjo, Messias não. E nós tivemos toda a mídia esquerdista e mídia do regime falando sobre o impeachment, o acordo. Olha só, senadores articulam o impeachment de Toffoli e sugerem, com muitas aspas aqui, sugerem Rodrigo Pacheco para vaga no STF. Parlamentares buscam um acordo com o Planalto para viabilizar afastamento do ministro em troca de nomeação do ex-presidente do Senado. E imagina a capivara que Rodrigo Pacheco deve ter daquele povo no Senado. Vocês já pararam para pensar? Porque é tudo na base da barganha, tudo na base do compromate, tudo na base da a mansão Fictor, onde todo mundo se reunia para poder combinar depoimento para mentir na CPMI. Pois e aí, olha o Jota. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que a situação do ministro está se tornando insustentável. Está se tornando. Agravando-se a cada nova revelação. Fontes do entorno do presidente Janjo afirmam que Toffoli não tem uma rede de apoio nem dentro da corte, nem nos demais poderes, e que ninguém vai segurar a mão dele, muito menos Lula, a quem o ministro negou o direito de ir ao velório do próprio irmão, quando estava preso em 2019. Parece que Janjo ficou magoadinho com Dias Toffoli, depois que Totó da Escandonga disse: olha só, Totó tinha mais medo da opinião pública na época. Totó falou: olha só, não vai não. Vai não. Continuando a matéria do Jota, até um pouco agradou Lula a aproximação que o magistrado fez com o ex-presidente Bolsonaro durante sua gestão. Eu queria saber qual foi essa aproximação, porque eu faço a menor ideia do que o Jota está falando. Andrei Rodrigues, por sinal, foi chefe de segurança da campanha de Janjo em 2022 e foi colocado na direção-geral da Polícia Federal pelo presidente. Apesar disso, olha só que importante, o governo quer evitar um processo de impeachment no Congresso por entender que isso abriria um precedente perigoso com alto potencial desestabilizador da República. Cara,
Não precisa cumprir a Constituição, porque, afinal de contas, na República de Bananas de Bangladesh do Sul, cumprir a Constituição tem altíssimo potencial desestabilizador para a República. Os presidentes de partidos do Centrão criticam o que chamam de uma Lava Jato 2 por causa do vazamento seletivo de informações contra políticos, ministros do STF, e também estão criticando o pré-julgamento de Toffoli pela opinião pública, com pressão para que ele deixe a relatoria do processo contra o Banco Master no STF e até se afaste do cargo. Pelo amor de Deus, pré-julgamento pela opinião pública? Ah, vão pro inferno! E lá pro finalzinho da tarde, mais ou menos umas 5h30, saiu a notícia de que a PGR, ministros do STF, defendem afastamento de Toffoli do caso Master. Gente, olha só, parece que a gente está assistindo um monte de crime ser denunciado. Só o afastamento? Ele tem que ser afastado do caso Master, afastado da corte e devidamente investigado. O desespero é que ele vai ser investigado e julgado pelo próprio STF. E por volta das 21 horas de ontem, aconteceu o que já deveria ter acontecido desde o início. Dias Toffoli deixou a relatoria do caso Master. Quem noticiou foi a CNN. Disse o seguinte, caso segue para o presidente do STF, Edson Fachin, fazer a distribuição para um novo magistrado. Adivinha com quem vai cair? Ministro Alexandre de Moraes. Só acho. Vamos dar uma lidinha na matéria. O ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso. A medida foi anunciada em uma nota assinada pelos 10 ministros após uma reunião na sede da corte. Agora o caso segue para Fachin distribuir. Abro aspas. Registram ainda que, a pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento dos processos tais e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo Tribunal Federal... Você já está com vontade de vomitar? Porque eu estou quase borrando aqui a tela de vocês. Ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob sua relatoria para que a presidência promova a livre distribuição. Ou vai para a mão do Ovo que Tudo Vê, ou vai para a mão do Flávio Dino. Segundo os ministros... Ou Gilmar Mendes, né? Se bem que lá tá difícil. Segundo os ministros, não cabe suspeição no caso como solicitado pela PF. Não, claro que não cabe. Óbvio que não. Já passou de suspeição há muito tempo. Eles ainda dizem reconhecer a plena validade dos atos praticados por Toffoli dentro da ação. Abro aspas. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de Sua Excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e PGR. Não atendeu, não. Teve que juntar a turma toda, juntar Toffoli. Não parei de falar... Bichão, você vai ser o responsável pelo primeiro impeachment de um ministro desta corte? Imagino que deve ter sido esse o naipe, não sei. Deixa aí nos comentários o que você acha. Tem salvação para esse Brasil? Ou a gente já foi pro vinagre faz muito tempo? Ok, vou voltar à minha postura só para contar para vocês quando que você percebe que o seu país está na mais profunda M, no lamaçal de M. Heineken anuncia corte de até 6 mil empregos após queda nas vendas de cerveja. Você esqueceu que o Brasil é um país tropical? E fevereiro é altíssimo verão, altíssima temporada, e nós ainda temos uma desgraça de um carnaval, quase 10 dias de feriado em algumas regiões do país, e a Heineken precisa mandar 6 mil pessoas embora porque a venda caiu de um tanto que eles não conseguem manter esses 6 mil empregos. Se você é um desses 6 mil empregados que foram demitidos, não se desespere. Existe uma forma que você pode garantir uma renda e bem boa, muito melhor do que qualquer CLT, ganhando dinheiro através da internet. É um mundo digital que se abriu trazendo várias oportunidades e você pode ganhar dinheiro numa série de segmentos. O importante é você saber dominar as ferramentas e é isso que te ensina o Daniel Alvarenga. O link dele, do WhatsApp dele, está aqui na descrição e no comentário fixado. Vai até lá, ele disponibiliza 3 aulas totalmente grátis para você entender melhor do que a gente está falando aqui e aí tomar uma decisão acertada. Tá? Não fica desesperado, tem como você levantar uma grana, tem como você garantir aí o sustento da sua família e se você se dedicar realmente, você pode até descobrir uma nova profissão. Não perde tempo, porque eu estou sempre avisando, antes de melhorar, vai piorar demais e a gente ainda tem as dúvidas das santas caixinhas mágicas. Então, aprende agora, porque se a coisa apertar lá na frente, quando apertar, você já estará preparado. Ou, quiçá, nem vai sentir tanto assim o aperto. A Escola de Negócios do Daniel Alvarenga ainda te ensina a ganhar em dólar
e largar o dólar fora do Brasil, ou seja, você só traz para o Brasil a quantidade de dólar que você quiser. Olha que beleza. É ou não é um excelente plano B, que muitas vezes se torna o plano A, como é o meu caso. Eu pago as minhas contas com o dinheiro que eu ganho na internet há mais de 10 anos. Na minha época não tinha escola de negócios do Daniel Alvarenga. Tudo que eu aprendi foi na base da burdoada. Não perde tempo, link na descrição e no comentário fixado. Vai lá e se prepara para dar uma guinada na sua vida. E aí, conta pra mim, você tá sentindo cheirinho do quê? Pizza de calabresa, pizza de sardinha, pizza de mortadela ou pizza de lagosta? Pizza de caviar. Lembrei de outra música. A Marizinha vai ficar feliz hoje. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enfiada na lama. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Gente, domingo é meu aniversário, 57 anos. O Pix Aniversário já está aqui disponível para vocês. Se vocês gostam de mim, podem me oferecer aí um presente de aniversário, tá bom? Beijo no coração, bora para os comentários. Obrigada por ter ficado até o final comigo. Fui.